Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 46. E no Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, é muito importante prestarmos atenção, porque o Jesus, o próprio Deus, nos revela o nosso pós-morte, digamos assim, ou seja, revela a nossa eternidade. Isso porque o nosso corpo ele vem do pó e volta para o pó, mas o Espírito que vem de Deus volta para Deus. E a palavra de hoje vai falar sobre o julgamento final. Quando os anjos vêm para fazer esse julgamento e parte vai viver na presença de Deus no céu, e outra parte, infelizmente, não por desejo de Deus, porque o coração de Deus com certeza sofre, sangra, chora por cada filho que não decidiu por viver a eternidade no céu. E o que é? O inferno, viver a eternidade longe da presença de Deus. Então é importante, sim, lógico que o céu é um dom de Deus, é graça de Deus, mas o próprio Jesus disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque grande, larga e espaçosa é a porta da perdição. Que possamos a cada dia nos esforçar para buscar as coisas do alto e, pela graça de Deus, alcançarmos o céu. E o Evangelho de hoje narra: naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, esta é a explicação da parábola do joio que aconteceu há 2 semanas atrás, no 15º domingo do Tempo Comum. Jesus faz a parábola do joio, mas os discípulos não entendem. E quando eles chegam em casa com Jesus, ele fala: explica-nos. E é justamente isso. Jesus fala que foi semeada boa semente, porém quando o dono do campo dormia, o inimigo veio e semeou o joio. Por que acontece? Quando cresceram, que eles perceberam que naquele trigal também havia joio. Então os trabalhadores do campo vão dizer: Senhor, quer que a gente vá lá e a gente arranque todo esse joio? E o dono do campo, que é o próprio Deus, Jesus, fala: não, deixe que os dois cresçam, porque corre o risco de a gente arrancar o joio e nisso também arrancar o trigo. Então veja por que Jesus diz isso, meu irmão, minha irmã, porque Jesus espera até o último segundo que o joio se transforme em trigo. Mas você vai dizer: mas espera aí, não dá, diácono, como que o joio se transforma em trigo realmente? Na nossa realidade o joio não pode se transformar em trigo, limão não pode se transformar em laranja, claro que não, mas para Deus tudo é possível. Veja o ladrão na cruz, ali na ladrão na cruz, para nós os dois eram joios, mas em determinado momento, em situação, um vai dizer assim para o outro: não, peraí, nós estamos aqui porque nós pecamos, mas esse homem nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E olha, naquele momento aquele homem se reconhece como joio, por tudo que fez, se arrepende, e ali está essa transformação para o trigo, ou seja, o Senhor espera até o último suspiro da vida. E aquele homem, aquele bom ladrão que a igreja chama hoje, São Dimas, faz o maior dos seus assaltos, assalta o coração de Deus e com isso rouba o céu. Olha que lindo, porque Jesus sempre espera, Deus na sua misericórdia sempre espera que os maus se convertam nos bons, que os pecadores se convertam nos justos. E assim acontece. Uma outra história, Saulo
Saulo era aquele que perseguia a igreja, que matava os cristãos. Santo Estevão é apedrejado aos seus pés. Imagine se Deus se ira e manda cair um raio do céu sobre Saulo. Mas não, Deus, através da sua graça, a sua misericórdia, a palavra vai dizer que Ele é pronto para perdoar e tardio na sua ira, e ali Ele espera até que de perseguidor Paulo se transforma em Saulo e Saulo se transforma em Paulo e passa a ser perseguido. Daquele que matava, agora aquele que é morto pela igreja. E se nós pegarmos o Novo Testamento, a grande maioria das cartas foi escrita por esse homem que dedicou toda a sua vida no serviço. Então veja, a graça de Deus, Ele espera a conversão. E se esse homem não tivesse essa oportunidade, quanto nós haveríamos perdido? Quanta graça! Então, se algum dia na tua vida você disse, esse não tem mais jeito, esse não der, esse não tem salvação, meu irmão, minha irmã, você está enganado. Está sim, porque para Deus tudo é possível e Ele vai acreditar até o último segundo que há possibilidade. E que jamais nos esqueçamos, somos como os ceifadores ali, Estamos prontos para ceifar o joio do meio desse mundo, sempre vendo o joio na vida do outro, mas e o joio na nossa vida que precisa ser ceifado? E o joio da nossa vida que precisa ser extirpado em algumas áreas, onde ainda temos mágoas, ressentimentos, raivas, ódios, e esse joio? O que nós estamos fazendo? Estamos pedindo a graça de Deus para que possamos arrancar ou extirpar esse joio? Ou estamos regando, cultivando esse joio por 5, 10, 15, 20, 30 anos? Então peçamos também essa graça de tudo que é joio na nossa vida, que Ele possa ser, que o Senhor, não Ele, porque tudo a gente quer pronto, mas que peçamos o Senhor a graça de lutar, a graça de romper com o pecado, que faz com que a cada dia esse joio cresça na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.